Clara sobre a idolatria da Bíblia. Aí ela pergunta: a Bíblia virou um ídolo que substituiu Deus? Sim, é o grande objeto de idolatria dos evangélicos, especialmente, muito mais do que dos católicos. Mas os evangélicos que começaram lendo a Bíblia passaram a adorar o livro. Porque quando você se converte, mas se converte à religião e não se converte a Cristo Jesus, ao Verbo encarnado, e não se converte em razão do amor de Cristo e daquilo que o Evangelho percebido, entendido, discernido como palavra, ensino a ser praticado e como modo de fé a ser vivido e como expressão ética a ser experimentada, a ser o teto e o telhado e a cobertura e a saúde manifesta do tipo de vida que a gente proclama, declara e encarna. Se a conversão não tiver sido essa que eu descrevi em segundo lugar, mas a primeira, que é aquela conversão à religião, ao sistema religioso, à catequese religiosa, às doutrinas religiosas, invariavelmente você vai se tornar, com muita dificuldade, você será diferente disso, mas do contrário, você será um adorador da Bíblia, da letra. E é Paulo quem diz que a letra mata. A letra aqui, essa judiciosidade interpretativa, essa hermenêutica baseada em fundamentações doutrinárias anteriores e uma consciência que abre mão do bom senso provocado pelo amor, abre mão da sabedoria produzida pelo amor, abre mão da fé que opera pelo amor, abre mão da bondade genuína, que não é aquela que leva apenas as boas dádivas para os outros e que é visível apenas exteriormente, mas é, antes disso, algo que é emulado pelo amor que se transforma em prática bondosa. Não sendo assim, invariavelmente você vai se tornar um adorador da Bíblia e vai ser um cruzado da Bíblia, vai ser um templário da Bíblia, vai ser um guerreiro da Bíblia, vai ficar conferindo letra com letra, que é algo que você não vê Jesus fazer. Primeiro porque não existia isso, né? A Bíblia judaica começou a ser montada como livro no período do exílio babilônico e medo-persa. Foi lá que eles começaram a montar. E, portanto, 400, 500 anos antes de Jesus. Nos dias de Jesus, as Bíblias estavam presentes nas sinagogas ricas e na casa de pessoas importantes como os sumos sacerdotes. Do contrário, ela não era um texto acessível ao povo. Eram rolos e rolos e rolos. Você ia querer ler o profeta Isaías, como Lucas, capítulo 4, versos de 16 em diante nos dizem, que foi o caso de Jesus, tiveram que pegar o rolo do profeta Isaías. Era um rolo enorme. E não tinha divisão de capítulos e versículos, você tinha que sair desenrolando para achar. Pois bem, o povo não lia. E o manuseio daquilo e o transporte daquilo era pesado. Você tinha que ter baús para carregar as escrituras, se você quisesse transformá-las em alguma coisa móvel. Hoje você tem milhares de Bíblias dentro disso aqui. E você pode ler em todas as línguas. E pode traduzir de todas as línguas que você queira aqui, num objeto desse tamanho. Não era o caso. Nem
se tinha um livro desse tamanhinho, jamais foi o caso antes. Foi da Reforma Protestante para cá, da impressora de Gutenberg para cá, que a Bíblia passou a ter essa manuseabilidade, e essa usabilidade e essa possibilidade de manipulação e transporte, ainda que a primeira Bíblia impressa por Gutenberg tinha que ser carregada com algum esforço. Na maior parte das vezes, um animal tinha que levar, porque um ser humano não conseguia carregar muitos quilômetros aquilo ali, era pesado. Então, o que os cristãos fazem hoje é imaginarem que essa biblinha aqui sempre existiu. Deus criou todas as coisas e criou a Bíblia. É assim que o crentezinho imagina a vida e ele julga a vida a partir disso aí. Quando na realidade nunca foi nem seria jamais assim. Isso ficou durante milênios sendo transmitido em tradições orais. Passava de pai para filho. Por isso, a Bíblia tem tantos textos poéticos que é mais fácil de decorar. Por isso, o próprio Jesus usa tanto parábolas, como foi demonstrado pelo acadêmico, teólogo, pesquisador Joaquim Jeremias, um inglês, há muitos anos, que era especialista em aramaico e que traduziu especialmente o Evangelho de Lucas do grego para o aramaico e ficou estupefato quando percebeu que as parábolas de Jesus traduzidas do grego para o aramaico, praticamente de modo natural, formavam poesias com rima, com métrica, de modo que quando ele falava, ele já falava contando uma história que rimava, que tinha métrica certa. E a inesquecibilidade daquelas palavras atingia um nível absolutamente superior a qualquer outro discurso falado. Não é à toa que os soldados dos religiosos da casa do sumo sacerdote, que receberam ordens para irem prender Jesus no átrio do templo, voltaram sem levá-lo e, quando indagados, disseram: não, a gente não conseguiu prender aquele homem. Por quê? E a resposta deles foi: porque ninguém nunca, jamais falou como esse homem. Então, até a fala de Jesus, ela pressupunha a não alfabetização das pessoas, a não leiturabilidade das pessoas, a incapacidade livresca da maioria das pessoas. Ler é bom, é sadio, é maravilhoso quando você pode e tem acesso. A gente chegou num momento da história em que nunca foi tão acessível poder ler o que a gente quiser da história da produção literária da civilização humana. Dos tempos mais primordiais para cá, está tudo disponível. É um privilégio ser alguém ávido por sabedoria, cultura e entendimento nesses dias, porque está tudo disponível. E eu fico feliz. Mas a maioria não quer ler nem a Bíblia. Não querem ler. E os pastores não têm interesse em que você leia a Bíblia também. Porque se você ler não apenas o texto que ele definir, ou o versículo que ele usar, quando usa, porque hoje em dia, na maioria das igrejas que não sejam presbiterianas, batistas, metodistas, luteranas, episcopais ou consideradas históricas, nas pentecostais, a maioria das vezes, quando se lê a Bíblia, é um salmo só para constar, só para inglês ver, o resto é assunto puxa assunto, é a temática dele. É amém ou não amém? Me diga, quem é que concorda? E vai aquela conversa de camelódromo. Só isso. Mas ninguém quer que você leia a Bíblia, porque se você começar a ler, não só o Velho Testamento, mas sobretudo se você ler os Evangelhos, e se você arriscar ler as cartas dos apóstolos, aí acaba essa estrutura inteira. Não é preciso nem você aplicar Jesus como chave hermenêutica, basta ler no cru, de carreirinha. E se for ler os Evangelhos de carreirinha, o Novo Testamento de carreirinha, aí não fica sobre pedra que não seja derrubada. Porque eles cultuam o livro e eles cultuam
pequenas palavras desse livro que formam o corpo básico de doutrina. Por exemplo, tem denominações no mundo, presentes aqui no Brasil também, que se fundamentam em 4 colunas. Então, se você tiver aquelas confissões, primeira confissão, segunda confissão, terceira e quarta confissão, pronto, você está dentro. Não importa quem você seja, mas já está dentro. É inquestionável o fato de que quanto menos se conhece a Bíblia, mais se idolatra a Bíblia. Quem conhece a Bíblia não idolatra a Bíblia. Quem estuda para valer, e estudou e continua estudando, estudará para sempre, não idolatra a Bíblia. Tem outra relação com ela, diferente de quem é ignorante de tudo. E que beija, abre no Salmo 91, bota em cima do travesseiro para espantar pesadelo, virou um fetiche, um objeto mágico. Aí ele prossegue na pergunta dele, dizendo o seguinte sobre a Bíblia. Cadê você aqui? Eu acho que eu adiantei, está aqui. A Bíblia virou um ídolo que substituiu Deus? Sim. O indivíduo não está nem aí para Deus. Desde que ele encontre você carregando a Bíblia no peito, ele já te chama de irmão. E se você aprender os chavões da denominação, você é um santo. Não importa como você vive, o que você faça contra a sua mulher, seu cônjuge, seus filhos, nem como você trabalha, interprete a vida, como você escolhe os que vão governar a nação. Tudo isso é irrelevante. A Bíblia mesma não é lida, ela é cultuada. Mas, como eu disse, quem não é ignorante da Escritura, esse não idolatra a Bíblia. Aí ele diz, vejo gente defendendo a inerrância de um versículo, enquanto odeia o vizinho. É essa discrepância nojenta, vomitante, que a gente encontra mesmo para todo lado. Como ler a Escritura sem transformá-la num manual jurídico que mata o espírito? Do jeito que eu falei. Olhe para Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra encarnada. A Bíblia é o texto da Escritura, é a Escritura. Está aqui, a Escritura. A Escritura selecionada. É a Escritura que passou por crivos. Crivos de judeus no Velho Testamento e crivos especialmente do Império Romano, já em Constantino, no IV século, na formação desse cânon sagrado que a gente tem aqui, começando com o Evangelho de Mateus, indo até o Apocalipse. Foi no Concílio de Nicéia que se decidiu esse outro lado cristão da Bíblia. Não deveria haver uma Bíblia, um livro só. Isso faz um mal danado à cabeça de quem não é judeu. Os gentios, que acabam sendo judaizados e aprendem a cultura judaica como se fosse princípio divino, porque ficam lendo o Velho Testamento, que é de judeus, não é de gentios, como Paulo diz aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses. E como Jesus morreu declarando que não era para todos. E a salvação é para todos os povos. E não é cultura judaica, nem modos, formas e dietas judaicas, nem protocolos judaicos, nem nada disso. Então eu, pessoalmente, que já fui convidado inúmeras vezes para ter a Bíblia comentada por Caio Fábio, desde décadas atrás, que editoras e editoras já me ofereceram isso, eu nunca quis. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, ia ser só do Novo Testamento. No máximo, eu iria botar uma seleção de salmos que passam no crivo de Jesus como chave hermenêutica, e de textos do Velho Testamento citados no Novo Testamento com explicações vinculantes. Era o máximo que eu faria, com uma boa introdução de como ler até mesmo os apóstolos. Mas eu, particularmente, acho que, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos é excelente para você ter ideia de como aquela coisinha começou. Para você, continuando a estudar história, ver no que ela deu. Mas o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro para formar doutrinas e consciência, tudo que é concernente ao que eu preciso viver e praticar e encarnar e manifestar, está aqui nesses 4 evangelhos. Eu, particularmente, não sinto falta de nenhum acréscimo.
O que está aqui me basta. Eu não tiraria nada e nem acrescentaria nada. Agora, os evangelhos não estão nem aí para a inerrância. E como o próprio Velho Testamento não suporta uma análise meticulosa que busque inerrâncias, porque tem discrepâncias. E no Novo, aí é que não tem preocupação mesmo. Em momento algum ninguém diz, então veio o Espírito do Senhor, me possuiu e eu comecei a escrever a genealogia de Jesus. Aí em Mateus e em Lucas, não. O cara, ao contrário, Lucas diz, depois de muita pesquisa, depois de entrevistas, depois de pesquisar tudo, de cada coisa, até as suas origens, depois de ouvir todas as testemunhas oculares que eu pude, arregimentei elementos e apresento a você, ó Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, Teófilo, apresento esse evangelho, que é o evangelho de Lucas. Mateus é a mesma coisa, não é algo que se recebe, é algo que se pesquisa. Por isso, em Mateus, você tem 2 endemoniados gerazenos, em Marcos um só, o gadareno. Em Mateus a ênfase é na cidade de Gerasa, em Marcos a ênfase é na cidade de Gadara ou de Gerasa, tanto faz. Fazem parte das Decapólis, estão ali do mesmo outro lado do Mar da Galileia. Tanto faz a geografia, esses detalhezinhos. O que importa é o Espírito. Jesus disse que as palavras dele são Espírito e são vida. E mandou que a gente comesse essas palavras. Está lá em João 6. Comesse. Não é comer livro, como tem um pastor aí da Lagoinha que andou comendo Bíblia. Outro de lá também disse que ele pegava onda e era cheirando as páginas da Escritura, que era uma espécie de cocaína livresca dele. Você vê o nível de palhaçada. E em João 6, Jesus desconstrói essa materialidade da revelação de Deus. E sem livros, sem escritos, sem evangelhos textuais, só palavra e obra e feitos, ele recomenda que se absorva a sua palavra, que se coma da sua palavra, como quem come da sua carne e bebe do seu sangue, coma-se a sua vida. A palavra que ele vivia e encarnava e praticava, ele diz, comam a minha palavra, para que ela se transforme em carne, em sangue, em corpo, em vida, em prática, em gesto, em modo, em existência. Porque as minhas palavras não são carne nem sangue, nem sem papel, nem letra, nem pergaminho, nem tablete, são manifestação da verdade de Deus, do Verbo eterno encarnado, do Cristo eterno, manifestado a nós. É isso que eu tenho que viver, é isso que eu tenho que aprender, e eu já li. Hoje em dia eu não leio mais tanto a Bíblia como eu lia. Mas eu li, eu não tenho nem conta das vezes que eu li. Ela se tornou quase que decora em mim. Mas eu nunca tive essa relação de culto ao livro. Eu sempre soube que o livro carregava uma informação. Acho que a revelação era Cristo Jesus. Que para ela acontecer para mim, eu não tinha só que ler a Bíblia. Ela tinha que acontecer como revelação de Deus no meu coração, como instalação da verdade de Cristo em mim. Do contrário, o livro fica lá e o coração divorciado dele aqui, e você discutindo teologia, minúcias que matam. Culto às letras que fazem o espírito ficar juridicamente morto, cheio de legalidades e morto e mumificado, como uma múmia achada em algum desenterro no Antigo Egito. Então, é só olhar para Jesus, ver como Jesus praticou o Evangelho, praticou Deus, praticou o amor. É do jeito que ele viveu que eu tenho que viver. Ele não andava carregando Bíblias para lá e para cá. Mas é a mente dele que eu tenho que absorver, não é a mente de Paulo, nem de Isaías, é a mente de Cristo.
E para isso eu tenho que aprender a viver como Jesus. Praticar a vida de Jesus me dá a mente de Cristo. Instala em mim a palavra de Deus como software eterno. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E essa luz vem dos meus olhos e do meu interior iluminado pela verdade praticada em amor, segundo Jesus. Isso para quem está aqui com a chance de ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia assim, ela só vai te fazer mal. Mas se você ler a Bíblia tendo Jesus como chave hermenêutica, ela vai te fazer bem, porque você vai absorver somente aquilo que passa no crivo de Jesus. O que não passa, como diz Paulo e o escritor de Hebreus, caiu em obsolescência, como disse Jesus, ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo assim. Agora é este caminho, é nele que eu devo andar. Você me entendeu? Um beijo, viu?